Boa tarde a nossas intérpretes também, Suzana e Larissa, bem-vindas. Como eu tinha começado antes, dando continuidade à programação da nossa Semana de Museus, a Semana de Museus da UFPEL, com a terceira tarde de mesas redondas, né? E hoje recebendo as professoras Letícia Julião e Cristina Bruno. É um prazer recebê-las. Eu acredito que vai ser um momento ímpar. Quero agradecer a todos e todas presentes nessa tarde, a equipe organizadora da Semana de Museus, a rede de museus da UFPEL, a nossa equipe de estagiários, representados aqui pelo Roger, né? E a nossa comissão executiva também, a Andréia, a Nores, o Raul, com esse grupo todo trabalhando junto, conseguimos dar andamento às atividades. Diego, é um luxo mesmo. Tá? Olha só, eu quero pedir desculpas, a configuração da sala eu tentei trocar, não consegui, então se alguém estiver esperando, eu vou ali liberar, certo? Como eu me desloquei de casa, estamos muito acostumados agora nos nossos ninhos, né? O meu mouse não está funcionando, eu não trouxe meus fones de ouvido, então eu peço desculpas, mas é assim que as coisas vêm andando ultimamente, né? E vamos nos adaptando e seguindo com as nossas atividades. Vou apresentar, então, as nossas convidadas de hoje. A professora Maria Cristina Bruno Oliveira, museóloga, professora titular em museologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, onde atua desde 1979 e foi diretora eleita durante a gestão de 2014 a 2018. Atualmente coordena o programa de pós-graduação Interunidades em Museologia da USP, atua em linhas de pesquisa vinculadas à musealização da arqueologia, planejamento museológico e princípios teórico-metodológicos em museologia. É graduada em História Social e doutora em Arqueologia pela Universidade de São Paulo e livre-docente em Museologia pelo MAI, na USP. Vou liberar aqui mais dois convidados. A professora Letícia Julião é doutora em História, mestre em Ciência Política e bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no curso de graduação de Museologia, Escola de Ciência da Informação e nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e promestre da UFMG e Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenadora da Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura da UFMG desde 2017. Desenvolve pesquisas sobre história, museus e temporalidades, avaliação museológica de museus e coleções universitárias. Foi diretora do Museu Histórico Abílio Barreto e superintendente de museus do Estado de Minas Gerais. Colecionismo, patrimônio e memória. A professora Cristina Bruno inicia? Pode ser. Tá bem. Você está me ouvindo? Tá? Eu estou ouvindo. Tá bom. Todos ouvem bem, minha professora? Posso começar, então. Eu vou pedir o favor para você passar. Apresentação. Então, eu começo, enquanto ela está carregando
a Annelise está carregando, eu gostaria de dar início agradecendo muito ao convite. Já estive na UFPEL algumas vezes e tenho sempre o maior prazer e satisfação de participar de eventos da universidade. Espero poder voltar em breve, de forma presencial. Então, você pode passar para mim? Certo. Só estou enviando agora a apresentação. Bom, pode começar. Então, retomando, ou reiniciando, não é? Essas coisas sempre acontecem. É incrível mesmo. Bom, eu reitero, então, meus agradecimentos, né, a esse convite, o que me fez pensar, né, mais uma vez, na questão dos museus universitários, que é um tema a partir do qual eu me organizo, né, e me oriento no campo da museologia, porque, como vocês viram na minha apresentação, eu trabalho em museu, a minha grande estrutura de longa duração, trabalho em museu universitário desde 79, ou se quiser considerar como estagiária, desde 78, então realmente são muitos anos, e de observação, de participação, de identificação, e também de muitas parcerias, não é, com colegas de outros museus universitários, aqui do Brasil, de fora do Brasil. Então, para essa apresentação, para chegar, né, na proposição ou na ideia, né, que eu tenho hoje em relação a alguns desafios, eu organizei essa fala em 3 vetores, não é? Primeiro, algumas percepções, que no fundo são testemunhos, né, na medida em que essa é a minha realidade profissional. Depois, eu queria pontuar algumas rotas percorridas pelos museus universitários no Brasil, que eu acho que são muitas rotas, não é? E acho que sempre é importante a gente lembrar de alguns marcos nesse sentido, e especialmente no momento atual, que eu considero o momento atual muito ativo, né, muito proativo em relação aos museus universitários. E depois eu queria apontar, né, a partir desse balanço e dessas identificações, então eu queria apontar alguns desafios, como eu vejo alguns desafios. E, sobretudo, desafios vinculados ao tema, não é, que o ICOM nos propôs esse ano, que é recuperar e reimaginar. Então, pode passar, por favor. Então, professora Cristina, a senhora quer abrir a sua câmera? Quer tentar abrir a câmera? Está localizando o webcam, e depois eu ponho iniciar compartilhamento ou não? Isso mesmo. Só que ele está ainda com pontinhos. Aí demora um pouquinho para carregar. Eu tenho medo de apertar alguma coisa errada e sair. Não, então vamos aguardar. Desculpa a interrupção, aí pode continuar, obrigada. Bom, então, porque assim, aqui para mim, parece que está fechado, entendeu? A câmera. Então, eu posso clicar, mas não dá para clicar em iniciar compartilhamento. Iniciar o compartilhamento, Cristina, pode clicar. Tá. Eu cliquei, tá? Embora aqui não dá para clicar, porque ele está localizando. Vamos ver. Ele pergunta se permite o uso da câmera, às vezes. Tem que permitir. Eu já pus. Agora foi? Gente, que difícil. Pronto, agora foi, né? Eu mesmo estou me vendo. Agora sim, muito obrigada, deu certo. Então, vamos lá. Bom, então, a partir daqueles 3 vetores... Posso continuar? Então, a partir daqueles 3 vetores... e a partir desse meu olhar, né, em relação à minha própria trajetória profissional, então, nesses testemunhos, eu poderia reiterar que acho que eu tive 3 possibilidades, né, ao longo desses anos.
o próprio exercício da museologia cotidiano, porque eu entrei na universidade e sempre trabalhei, né, no campo da museologia. Então, esse exercício cotidiano mesmo, né, museológico. Depois, por trabalhar sempre num museu universitário, eu acabei, né, como estou até hoje, atuando no ensino dessa área também. Então, isso me abriu, né, uma outra perspectiva em relação à universidade e aos próprios museus, né, universitária. E depois eu tive a experiência de trabalhar em gestão, na própria gestão institucional. Antes de ter sido eleita, né, e participar dessa gestão de 2014 a 2018, eu tive várias outras pequenas inserções, né, no universo da gestão institucional. Então, essas três possibilidades é que elas me levaram, né, e me levam ainda, assim, até hoje, a identificar algumas potencialidades. Então, em princípio, não é, eu tenho uma convicção, que talvez eu tenha construído, né, essa convicção ao longo dos anos, de que os museus universitários, eles são plenos, né, em função das ações museológicas. E algumas potencialidades muito específicas que eu gostaria de identificar no âmbito da USP, né, que é o meu universo de trabalho. Então, essa percepção de vocação plena para ensino, pesquisa e extensão, eu não vejo nada, né, que impeça esses museus, né, em atuarem nessas três funções, como acredito que a gente vem fazendo, não só na USP, mas lá em especial, não é, onde eu atuo. Nós tivemos sempre, né, que pautar a nossa atuação dos profissionais de museus por uma atuação conjunta. Essa é uma outra potencialidade que eu vejo como potencialidade também, não é? Sempre fui, quer dizer, ao longo do tempo eu fui percebendo, identificando que os museus, eles têm uma ampla, né, possibilidade para exercitar a competência, né, para as ações museológico-curatoriais, nas mais variadas frentes de trabalho que são exigidas, né, para qualquer museu. Em uma oportunidade já, acho que 20 anos atrás, eu participei de um projeto que foi o diagnóstico sobre problemas e potencialidades dos acervos da USP. Então, essa possibilidade que eu participei junto com estudantes, né, ela me abriu o horizonte, né, sobre outras perspectivas de coleções da universidade, para além dos 4 museus, como a gente chama, não é, na USP, os 4 museus estatutários. Então, esse diagnóstico, ele me descortinou, né, um universo muito amplo, não é, em relação aos acervos e coleções. Alguns com porte de um museu mesmo, já com todas as possibilidades, né, de atuação museológica, e outros com a necessidade de orientação técnica, de melhor inserção nas suas unidades, não é? Mas esse diagnóstico, para mim, foi um divisor de águas, não é, naquele momento. Com o passar do tempo, não é, eu fui percebendo que os museus, eles, na verdade, eles permitem, né, como a gente chama de um ambiente museológico muito adequado para a pós-graduação, também para a graduação. É que a USP tem uma singularidade nesse ponto. Até pouco tempo, nós dos museus, não podíamos, né, nos responsabilizar por cursos de graduação. Então, durante muito tempo, né, até hoje, nós damos disciplinas optativas, não é? E já há bastante tempo que temos trilhado o caminho da pós-graduação. E isso também são os 4 museus da USP juntos, não é? Esse programa, e agora mais alguns professores de outras unidades. Mas me fez perceber também o quanto, para a formação em museologia, para a pós-graduação em museologia, essa convivência, né, interna aos museus, como isso também é um fator positivo, né, porque eu acho que também espelha uma outra potencialidade, né. Pelo que eu identifico a partir das próprias ações do MAI, não é, mas de muitos outros museus da USP, os outros museus também universitários, né, externos à USP, a nossa capacidade, né, de uma realização sistemática de ações de inclusão sociocultural, né, em muitas dimensões. Acho que isso os museus fazem, né, com muita energia, né, de forma muito sistemática.
E depois, nesses anos todos, eu fui identificando, em alguns momentos eu mesma participei de grupos, né, de uma certa militância, de um certo ativismo, o quanto o regramento da universidade, de alguma maneira, mesmo que muito lentamente, foi se abrindo, né, para a inserção dos museus. Então, hoje, por exemplo, os museus da USP eles são unidades plenas, não é? Mas isso foi um longo processo. Bom, então essas são algumas das potencialidades que, ao longo dessa minha experiência profissional, eu poderia configurar como alguns testemunhos, né, de movimentos. Alguns eu participei, outras eu fui beneficiada, outras eu assisti, outras eu tenho verificado. Então, isso tem sido o que eu chamo das minhas percepções, não é? Agora, ao mesmo tempo, não é? Eu também, essa ampla possibilidade, né, de ver os museus universitários, vivê-los, não é? Também, evidentemente, elas me apontaram outros aspectos, né? Então, fragilidades persistentes, por exemplo, no caso da Universidade de São Paulo, e especialmente no caso do MAI, que é onde eu trabalho, a questão dos edifícios, né, da nossa sede, especialmente. Então, isso, para mim, é uma coisa reiterada, e eu sei que isso acontece também em outras universidades, né? Um outro aspecto que, para mim, cada vez é mais forte, e uma vez, numa fala lá mesmo dentro da USP, eu evoquei essa questão, acho que sempre é uma perspectiva periférica. Depois até a gente poderia discutir sobre isso, não é? Sempre a inserção de quem trabalha em museu, em uma universidade, ela sempre tem um olhar, né? Isso estou compartilhando, né? Realmente um ponto de vista. Ela tem um olhar que é periférico em relação às grandes estruturas da universidade, né? Não estou dizendo que é uma inserção menos prestigiada, não é isso que eu... Não é, acho que é um olhar mesmo das bordas, né, da universidade. E muitas vezes também, o que eu acho que eu tenho vivenciado, né, sistematicamente, uma incompreensão, ou melhor, né, uma ausência de compreensão de outros profissionais, para além daqueles que atuam diretamente na museologia, sobre as particularidades, as singularidades dos museus universitários, não é? E essa incompreensão, ela é não só de colegas externos que trabalham em outras unidades, né, de ensino, de pesquisa, mas muitas vezes também de colegas que trabalham nos museus também, né? Então, acho que a partir desses meus testemunhos é que eu identifico... Pode passar, por favor? Eu queria passar, então, para o segundo vetor, não é? Trazendo aí algumas fotos, algumas pessoas já viram, nesse marco, não é? Então, assim, a partir desse olhar é que eu tenho vivenciado, enfim, minha experiência, as minhas análises, né, sobre museus universitários aqui no Brasil. E nós sempre voltamos, né, a esse marco fundador, que eu diria, que foi quando, em 92, nós nos reunimos pela primeira vez, que foi justamente na Universidade Federal de Goiás, que foi esse encontro, né, o primeiro encontro de museu universitário. Foi um evento que marcou, todas as vezes que nós falamos de museus universitários, né, nós voltamos a esse encontro, foi um momento muito importante, nós não nos conhecíamos, na verdade, não é? E esse evento acabou permitindo, né, de forma muito embrionária, a criação de um fórum de museus, porque a nossa convicção naquele momento é que nós precisávamos atuar em conjunto. O resultado desse evento, né, nas palestras, nas comunicações, esse resultado foi publicado numa revista, né, que era patrocinada pelo CNPq à época, que se chamava Ciências em Museus, que acho que ela teve 4 números, e depois ela não seguiu, mas é interessante que acabou sendo para nós, né, quase que um documento histórico, porque apresenta, né, as palestras, as comunicações, mas, sobretudo, um documento que nós fizemos ao final desse evento. Então, a ideia que eu tenho é que esse é um marco fundador, né? A partir dele, acho que nós passamos a ter uma identidade de museu universitário no Brasil, passamos a nos reconhecer, a realizar outras parcerias, e aí começou, acho que, um grande
vamos chamar assim, um grande ativismo, não é? Que eu vejo hoje, nos dias atuais, eu vejo que está muito bem situado. Isso eu vou falar mais ao final, não é? Pode passar, por favor? Depois, só a título de curiosidade, né? A criação do Fórum. Então, em 92, o Fórum, na verdade, teve uma série de percalços, né? Mas algumas rotas foram percorridas, de alguma maneira, não é? Então, aqui, só a título de lembrança mesmo, um encontro grande que nós tivemos na Semana de Museus da USP, como a USP fazia esse evento, Semana de Museus, aberto, né, para o Brasil todo e tal, nós fizemos uma reunião em paralelo dos museus universitários. Então, aí é uma foto que registra, acho que tem vários profissionais atuantes ainda e reconhecidos, né, por vocês. Depois, ainda na tentativa de levar à frente o fórum, que logo no seu início ele teve uma série, como eu falei, não é, uma série de percalços, eu chamaria atenção também para um segundo encontro, daí já no contexto, né, do fórum, que seria o segundo encontro nacional de museus universitários, que foi em Natal, na Universidade do Rio Grande do Norte. Então, também aí é uma foto, enfim, são apenas alguns pontos, não é, que eu queria mencionar, para dizer que ao longo desses anos, até meados, né, já do século XXI, do começo do século XXI, várias iniciativas ocorreram, não é? Várias tentativas, algumas não, por diferentes circunstâncias, não seguiram, né? Mas a ideia de trabalhar em conjunto entre os museus universitários me parece que é uma ideia que vem desde sempre, né, aqui no Brasil. Pode passar? Pode passar, por favor? Bom, nesses marcos, que eu estou chamando, né, marcos dos percursos, então eu destaco 3 grandes marcos, eu diria, não é? Acho que primeiro é esse que eu já mostrei a foto, apenas, né, com uma ilustração, que foi esse encontro de 92. Sinceramente, eu acho que foi quando nós nos descobrimos, não é, que nós tínhamos uma realidade específica em relação ao mundo museológico brasileiro, não é? E, ao mesmo tempo, também começamos a identificar que tínhamos muitas diferenças, não é? E que acho que a ideia, naquele momento, de criar um fórum, eu sempre entendi como um espaço em aberto para a gente continuar discutindo as nossas particularidades, né? Esse documento extraído, né, dessa reunião, ele foi encaminhado para várias autoridades na época, ligadas aos museus, que eu acho que uma característica muito marcante, não é, nossa no Brasil, é que os museus universitários, eles têm diferentes tutelas, não é? Alguns, acho muitos, na verdade, são federais, outros são estaduais, tem alguns que são particulares. Então, isso só para, né, mencionar, eles trabalham com quase todos os campos, né, de conhecimento. Então, é um universo caleidoscópico mesmo, não é? Bom, nesse primeiro marco, que eu acho que foi esse encontro, eu considero esse encontro de 92, então, né, como eu já falei, quer dizer, eu acho que houve uma identificação entre pares, foi possível criar o fórum, né, imediatamente uma conexão com o ICOM que nesse momento, em 92, estava se restabelecendo aqui no Brasil, de uma forma mais abrangente. Eu acho que isso é um dado bastante significativo, não é? A busca, né, em órgãos de fomento, que nós percebemos que os museus universitários, um grande ponto, né, em comum, era a dificuldade com orçamentos próprios, não é? Nesse encontro, nós também discutimos muito o problema da formação profissional, porque, então, nessa época, nós tínhamos, basicamente, 2 graduações, não é, no Brasil. Então, eu acho que esse é um aspecto significativo, não é? Depois, eu acho que nós temos um outro marco que poucas vezes nós mencionamos, mas que eu acho que dentro da política nacional de museus, que acho que foi um movimento, né, ainda, não é? Um movimento bastante forte, importante, divisor de águas, né, para toda a cena museológica brasileira,
No documento, né, que são as diretrizes do IBRAM, né, para os anos entre 2010 e 2020, os museus universitários aparecem, né, nesse documento, que é um documento formal, com uma série de atribuições, uma série de detalhes. Né? Então, eu considero bastante importante, de alguma maneira, houve um olhar, não é, para os museus universitários. Então, vários aspectos que eram mencionados para outras tipologias, nesse documento também foram direcionados, né, para a questão dos museus universitários. Agora, o marco que eu considero, né, absolutamente relevante para o momento contemporâneo, não é? Que eu acho que foi justamente uma reunião que foi realizada na UFMG, até justamente a Letícia, não é, que coordenou, que concebeu e que coordenou. Acho que foi um momento absolutamente de retomada, né, de percursos que, por N circunstâncias, né, estavam muito dispersos. Não é? Foi um encontro muito grande, com grande representatividade do Brasil, né, de diferentes museus universitários, diferentes protagonistas, né, muitas discussões importantes. Houve nesse evento uma discussão muito significativa entre fórum e rede, né, qual seria a especificidade de quais eram as diferenças. De toda maneira, hoje, né, nós estamos já com poucos anos, mas alguns anos já de distanciamento desse encontro, eu vejo muitos resultados. Não é? Já no encontro, não é, houve um resultado muito significativo, que foi um documento basicamente elaborado, né, com grande participação dos presentes ali, que de alguma maneira estavam, né, porque a forma de organização, nós nos organizamos em grupos de discussões. Então, esse documento chamado Diretrizes, né, para uma política de museu de coleções universitárias, eu considero que é o documento fundante também, né, o documento fundador de uma nova etapa para os museus universitários brasileiros. Não é? Apesar, eu acho que muitas questões, obviamente, colaboraram, né, com essa relevância, o próprio ICOM abraçando a causa dos museus universitários, uma aproximação grande com o ICOM internacional, sobretudo, né, no próprio comitê de museus universitários, muito próximo, né, desde esse período conosco. Os desdobramentos, não é? Eu me lembro que nesse fórum tinham muitos jovens, não é? Muitos estudantes também, e eu sempre acho isso extremamente saudável, não é? Quando eu vou a algum evento assim, dessa natureza, eu vejo jovens estudantes, eu acho que é o caminho do futuro, não é? Esse documento que passou, né, por esses tópicos que aparecem aí na tela, ao final ele também deixou recomendações. E é interessante que vocês, né, quando nós olhamos as realizações nesses últimos 2, 3 anos, nós vamos ver, né, muitas dessas recomendações sendo perseguidas, né, no bom sentido, quer dizer, sendo a tentativa, né, de se organizar estratégias para essas realizações. Então, eu vejo que no quadro, né, dos marcos, se nós pegarmos essa escala temporal de 92 até agora, não é? Eu vejo esses 3 marcos importantes. Entre eles, evidentemente, muitos seminários, né, muitos encontros, mais alguns regionais, outros a inserção dos museus universitários em eventos nacionais, não é? Muito acontecimento, não é? Nesse tempo todo. O que me faz pensar, não é? Apesar de todos os problemas que nós enfrentamos e algumas tragédias, né, mais recentes, que os museus universitários no Brasil, eles são realmente uma realidade, não é? E hoje eu entendo com muito mais visibilidade, né, do que alguns anos atrás. Então, acho que houve um percurso, não é? E nós não podemos negligenciar esses esforços. E é um percurso que eu acho interessante também, bastante distribuído pelo país, não é?
nas diferentes regiões do país. Então, não é localizado em uma região ou em outra região. Não é? Isso eu acho bem interessante também. Não é? Então, pode passar. Então, hoje por hoje, não é? Como eu vejo, não é? Assim, as questões que tiveram essa trajetória, não é? Então, como eu já falei anteriormente, eu destaco realmente a importância, a relevância, o trabalho, enfim, tudo que a gente possa considerar que tem sido feito pelo Fórum e a rede, né, consolidados, eu vejo realmente como movimentos consolidados, e nesse sentido, eu quero dizer, não só a rede nacional, mas as dezenas de redes, né, nas universidades, como eu acho que é o caso mesmo aqui da UFPEL, o caso do FMG, e várias outras redes, com muitas realizações, não é? Então, acho que a implementação de redes, não é? Acho que não só é a linguagem do momento, não é? Do hoje por hoje, é a forma de trabalhar, talvez a melhor metodologia, não é? Que a gente possa encontrar, mas acho que foi, com certeza, um salto muito significativo em relação à visibilidade desses museus interna, né, uma visibilidade interna às universidades, e também de uma forma mais ampla, e que eu acho que pode parecer meio óbvio, mas não era, uma visibilidade no próprio cenário da museologia dos museus no Brasil. Né? Os museus universitários, eu entendo, eu vejo isso, eles passaram a ter uma visibilidade mais nítida, não é, nos últimos anos. Então, acho que, com isso, né, eu considero que o Fórum, a rede, estão consolidados, né, e com todas as outras redes, e são reconhecidos entre pares, né, e o que é mais interessante que eu observo, né, talvez depois a gente possa polemizar sobre isso, eu acho que tem, inclusive, uma visibilidade maior no âmbito da própria gestão universitária. Não é? Não são movimentos de ativismo, assim, apenas, não é? Eles têm uma certa visibilidade no âmbito da gestão universitária. Nesse sentido, né, eu destacaria o estabelecimento da própria rede brasileira, não é? Que foi desde 17, mas acho que ela tomou, a maneira como eu identifico, né, ela tomou mais fôlego realmente em 2019, 2020, acho que é um esforço interessante, não é? A própria, acho que o fruto, né, desse esforço, que é algo básico para nós também, a implantação da plataforma digital, que nos permite, né, de alguma forma, um reconhecimento entre nós, né, e nós também podemos ter uma visibilidade externa também. Então, essa base de dados, né, que aproxima coleções, museus, pessoas, publicações, eventos, acho uma grande ferramenta a nosso favor, né? Em um nível nacional e mesmo nos níveis locais. Não é? O que nós vemos já bastante delineado, né? Aliás, acho que nesses dias, inclusive, houve abertura, não é, das inscrições para o 6º Fórum, não é, de Museus Universitários, que vai ser, então, liderado, não é, pela Universidade Federal do Paraná, que já está todo, né, para quem participa desse ambiente, não é, museológico, nós todos já estamos sabendo, e que vai discutir justamente, né, o patrimônio museológico universitário, experiências e olhares diversos. Porque algo que para mim ficou muito marcado, né, nesses últimos anos, é que nós tínhamos realmente de ter esse percurso, né, e ainda temos muito que percorrer para um reconhecimento entre nós, não é? E agora eu acho que as diferenças, elas começam, naturalmente, né, elas ficam mais evidentes. Então, eu acho muito interessante que a gente abra um espaço... Isso aqui? Oi? Posso falar? Aí, ó. Aqui, ó. Posso continuar? Sim. Tá. Bom, então eu acho que o tema foi muito feliz, não é, desse grupo que está à frente dessa organização, eu sei pelas divulgações. O que nós vimos, né, lamentavelmente, mas vimos com muita clareza, o enfrentamento dos grandes problemas que nós tivemos nos últimos anos, não é? Ou com o incêndio do Museu Nacional, ou com o sinistro
no próprio Museu do UFMG, e tantos outros problemas, que eu acho que esses problemas, né, ocorreram nesses dois museus, mas eu acredito que poderiam ter ocorrido em qualquer um dos museus em que trabalhamos, não é? Nós estamos sempre né, nessa possibilidade, né, desse enfrentamento. Mas eu acho que foi muito evidente o enfrentamento, com muitos desdobramentos, e acho que foi um enfrentamento profissional, não é? Em diferentes níveis. Algo que eu vejo com enorme satisfação mesmo, não é? Que eu vejo novas gerações de professores e estudantes também envolvidos nessas ações, não é? Acho isso é o que dá a garantia, né, da continuidade. É o que, para mim, pelo menos, que me faz pensar, bom, valeu a pena. Valeu a pena aqueles marcos lá de trás, aqueles percursos, o enfrentamento de algumas circunstâncias inesperadas na trajetória, né, do fórum, ou da própria rede, enfim. Mas eu acho que eu vejo cada vez isso com maior clareza, não é? Novos professores, funcionários de museus, né, se envolvendo com essas questões, e também estudantes. É lógico que nesse contexto foi muito importante, não é, a ampliação do quadro, né, de cursos de formação em museologia. Acho que esse, né, foi um alicerce, né, tem sido um alicerce bastante significativo nesse contexto. Penso também que, como eu já falei anteriormente, né, que esse reconhecimento do ICOM, né, do Conselho Internacional de Museus, e a maior visibilidade das redes e dos museus universitários, eu não sei se estou sendo muito otimista, mas para mim isso é uma evidência, não é? Se nós pararmos para pensar a quantidade de eventos nesta semana, né, Semana Internacional de Museus, que tem envolvido museus universitários em diferentes dimensões, diferentes formatos, não é? Só isso já é uma boa notícia, não é? Sobre essa visibilidade. Um outro aspecto também que eu tenho visto, não é? Sobretudo por manifestações da própria rede, a presença, né, dos museus universitários, dos seus profissionais em debates no Brasil que são para além dos museus universitários, né? Que são outros debates que estão nos envolvendo, né, problemas que estão nos envolvendo sobre a universidade em geral, sobre políticas públicas, e eu vejo uma certa presença também, não é, dos museus universitários nesse contexto, junto, né, por exemplo, muitas vezes com outras associações de profissionais, enfim, acho que esse também é um outro viés, né, também bastante importante. E tudo isso que eu estou mencionando, não é, e tudo isso dá trabalho, né? Tem muitos profissionais envolvidos, não é, com essas questões que eu estou chamando de hoje por hoje, não é? E o outro aspecto também, que daí eu falo muito do olhar, né, que como agora eu estou à frente de um programa de pós-graduação, então nós temos um envolvimento enorme na CAPES, né, como vocês todos sabem. Nós somos poucos programas de pós no Brasil, estamos numa área lá da CAPES, que é comunicação e informação, mas eu percebo, né, nós até criamos um grupo de coordenadores e tal, que isso vem crescendo, não é? Cada vez mais a nossa presença também, pelo menos, né, num diálogo com as diferentes esferas do ensino, não é? Tanto de graduação ou de pós-graduação, não é? Nos cenários, nos contextos, né, de ensino e de pesquisa também. Pode passar, então, o último? Então, a partir desses testemunhos, não é? Dessas minhas percepções, uma pontuação, né, em relação a essas rotas percorridas, eu, para finalizar, e depois para a gente retomar, né, a conversa, tendo como pano de fundo, né, o tema do ICOM deste ano, eu vejo esses desafios que ainda são, né, para nós. Então, autonomia acadêmica e administrativa é desde sempre, né, desafio, me parece que é para sempre. A qualificação dos edifícios dos museus, né, acho que isso
fica evidente para nós, não é? A superação das diferentes tutelas, por exemplo, acho que, por exemplo, nós podemos entender que os museus federais hoje estão em uma organização, que os museus, em uma organização que eu digo assim, do ponto de vista de preocupações, de contatos, de superação de questões. Eu posso pensar que os museus da Universidade de São Paulo estão em outra rota, que os museus que são privados, por exemplo, das faculdades católicas, das universidades católicas e tal, podem estar em outra rota. Então, acho que essa diferença de tutelas, nesse caminho que a gente vem, né, se a gente considerar desde 92 de uma atuação coletiva, ele pode, é um risco, né, é um risco que pode levar à dispersão dos nossos objetivos. Então, acho que esse é um grande desafio, a gente superar, né, essas diferentes tutelas. Investimentos na formação profissional, não é? Eu acho que desde sempre, né, para os museus universitários é um desafio que eu acho que vem sendo perseguido, né? Acho que há uma efervescência, né, nesse mundo, mas nós sabemos que nós precisamos de muito mais, não é, ainda. E também, né, o resultado da própria ampliação da reflexão acadêmica sobre esses museus, né, sobre esse universo museológico. Então, em linhas gerais, eu vejo que esses desafios, alguns estão mais voltados, né, para essa perspectiva de recuperar, né, recuperar questões, danos que nós sabemos, que nós precisamos, né, dar um salto e tal, e em outros aspectos, talvez mais ligado ao ensino e à pesquisa, que nós podemos nos reimaginar também a partir das nossas próprias contribuições, né, nos cursos, nas pesquisas, na produção acadêmica. Então, é dessa forma que eu entendo o tema desse ano do Conselho Internacional de Museus. Foi a partir dessas ideias que eu quis compartilhar com vocês, então, algumas dessas minhas impressões, não é? E paro por aqui nesse momento e depois fico aberta para esclarecimentos, dúvidas, e reitero os meus agradecimentos à organização do evento e ao UFPEL. E meu enorme prazer de compartilhar aqui essa mesa, essa tela virtual com a Letícia, que é uma amiga, uma profissional, né, com a qual eu tenho compartilhado muito desses percursos. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Eu preciso dar um aviso em relação a agradecer a participação das nossas intérpretes, e elas têm um horário certo, né, de trabalho, que finaliza agora às 18 horas, né, e depois nós fazemos um contato, né, devido a esse atraso todo que houve, para coordenar a gravação da nossa tarde. Obrigada, Larissa e Suzana. Vou passar agora vou carregar a apresentação da professora Letícia. Eu vou ter que buscar de novo, tá aqui. Não te babei. Tá convertendo. Agora, bem-vinda de volta, Letícia. Então, agora já deve estar o comando para te passar a apresentação. Sim, pronto. Pode ir. Obrigada, Nili. De nada. Bom, eu também começo agradecendo imensamente o convite, né, à comissão executiva da rede de museus da UFPEL, em particular a Andréia, que fez o contato comigo, Nores, Raul, a própria Nelise.
E cumprimento a Cristina, que é uma amiga, uma referência, né? Eu acho que eu estou com um desafio muito grande de falar depois dela. Uma pessoa que tem uma longa experiência no campo dos museus universitários e que é uma referência para todos nós, né? Eu me lembrei aqui que eu conheci Pelotas, se não me engano, em 2010 ou 2011, numa reunião da rede de professores de museologia, e a Cristina estava lá, e eu me encontrei com alguns de vocês lá. Foi um tempo muito bom, e eu também espero que eu possa estar aí presencialmente, né? É o desejo de todos nós, né, atualmente. Foi muito bom escutar a Cristina recuperando essa história, eu acho que é uma história importante, né? A história da construção da identidade dos museus universitários, né? Então, assim, é algo que a gente tem que pensar muito, né? Quando ela reconhece em 92 esse momento em que a construção dessa identidade, né? E é essa identidade que vem sendo construída e reconstruída ao longo de tantos anos, e que a Cristina tem uma contribuição crucial, né? Me parece que é um ponto de partida importante para a gente pensar os museus universitários hoje. Na verdade, a minha fala, eu me senti impelida a trazer um pouco um relato de uma pesquisa que foi feita, que todos vocês devem ter, ou muitos de vocês, né, pelo menos quem atua em Museu Universitário Federal, né, das universidades federais, devem ter participado, né, que foi uma pesquisa levada pelo MEC, o IBRAM, o ano passado, e eu pensei que seria interessante trazer alguns desses dados, compartilhar alguns desses dados para a gente discutir. Mas antes disso, assim, eu gostaria de pensar um pouco sobre os museus e as coleções, né? Eu gosto muito de lembrar a afirmação do Pomian de que as coleções elas surgem junto com a linguagem, né? O que isso significa, né? Além de remeter para a ideia de que as coleções, enfim, elas têm uma antiguidade enorme, né? Como é a antiga linguagem humana, né? A gente pode pensar que as coleções elas têm o papel, né? Ou têm esse significado, né? De ser uma forma de produzir informação, uma forma de interpretar o mundo, né? Uma forma de comunicar e compartilhar essa informação, né? Embora a coleção seja algo muito antigo, né, tenha toda essa antiguidade e seja coetânea, né, ao surgimento e à construção da linguagem, né, a ideia de museu, a gente sabe, é muito mais recente, a gente localiza do ponto de vista histórico, né, da genealogia do museu, né, na prática colecionista do Renascimento, né, quando a gente sabe que surgem os gabinetes de curiosidade, e é nesse contexto, é nesse projeto, né, intelectual, cultural, do Renascimento, dos humanistas, né, que se insere essa articulação da ideia de museu à ideia de coleção, né? Então, o que a gente pode dizer é que, desde a origem do ato do colecionamento e até o surgimento, do ponto de vista histórico, do museu, a ideia do conhecimento, da interpretação do mundo, ela se associa particularmente a ambos os termos, né, coleção e museu. Então, lembrando um pouco Latour, eu gosto de pensá-lo um pouco para a gente entender essa relação entre coleção e conhecimento, né? A gente, né, ele considera as coleções similares aos laboratórios, às bibliotecas, né, como artifícios, recursos, né, que permitem, né, você aproximar aquilo que está longe. Só um minutinho, gente. Aproximar aquilo que está longe, tornar visível, né, fenômenos que não são visíveis, né? Enfim, as coleções, elas trazem, né, para um ambiente que se quer conhecer,
uma realidade que está ausente e que se quer conhecer, né? Ela, na verdade, opera reduções ou amplificações dessas realidades, né? As coleções, elas permitem a gente observar, comparar, analisar, enfim, estabelecer um domínio, né, intelectual, né, de variadas realidades, né, que vão da planta à célula, da galáxia às culturas de comunidades, né? Por que eu estou fazendo toda essa introdução, né? Na verdade, para afirmar aquilo que nós todos sabemos, né? Mas eu acho que é importante entender, assim, a origem disso, né? Entender que as universidades são polos de coleções, né? São polos de coleções desde o surgimento da universidade, desde da universidade no período medieval, você tem a notícia de coleções. Né, a coleção e os museus comprometidos né, tendo a sua origem na produção de conhecimento, obviamente não é de se espantar que as universidades tenham museus e coleções. Por que eu digo isso? A gente hoje vem enfrentando, e acho que ouvimos muito isso após aquela tragédia do Museu Nacional, né, um questionamento de por que as universidades mantêm museus, porque mantém coleções, se esse é um papel da universidade. Então, acho que é importante a gente recuperar um pouco, ainda que seja um pouco óbvio, né? É preciso voltar essa obviedade para se entender que está na atividade, né, da acadêmica, a produção de coleções e o próprio museu, né? Então, as universidades, elas geram coleções a partir de vários, né, na diversidade das suas atividades, né, a partir das pesquisas, como recurso de ensino, né, como ilustração de ideias abstratas, né, as coleções são importantes nesse momento, né. Também há um volume enorme de coleções que são constituídas a partir de objetos que cercam o ambiente acadêmico, né? São geralmente os instrumentos de ciência e tecnologia que dão notícia, né? Contam um pouco a memória desse fazer da ciência, né? Além do fato da universidade sendo, né, um lugar de prestígio, ela também é um polo de acolhimento de coleções doadas, né, de intelectuais, de ex-professores, de estudiosos, de artistas, né? Então, assim, partindo dessa perspectiva, né, de que a universidade é um lugar que reúne, pela sua própria natureza, pela natureza de um lugar que produz e disponibiliza, né, compartilha conhecimento, obviamente, as coleções e aí os museus também estão intrinsecamente ligados à vida das universidades, embora, né, até lembrando a fala da Cristina, haja uma inserção periférica desses lugares na estrutura das universidades, né? A musealização ou a constituição de museus é uma das formas de preservar o patrimônio universitário, né? E, obviamente, é uma forma que potencializa essas conexões entre a academia e a sociedade. Por que eu estou lembrando que é uma das formas? Porque, na verdade, o que a gente observa na realidade das universidades é que a ideia de museu, ou pelo menos essa ideia clássica, né, de museus, não dá conta de descrever um cenário extremamente diverso, né, que a gente encontra. Há uma diversidade enorme de acervos, de coleções em laboratórios, às vezes coleções visitáveis, coleções que ainda não estão abertas ao público, mas que no futuro estarão abertas, acervos que estão se constituindo, se transformando em coleções, enfim. Quem vive, né, a realidade da universidade sabe que, para além desse modelo clássico de museus, a gente lida com um patrimônio universitário que é muito extenso, muito diversificado, e que aparece, que tem vinculações muito diversificadas dentro das unidades universitárias,
E talvez esteja aí justamente um potencial muito grande para se explorar, né? Eu acho que esse é um grande potencial, esse é um grande valor desse patrimônio universitário. E eu diria, assim, pensando se há alguma especificidade, né, em relação aos museus universitários, né? Os museus universitários, eles são como qualquer outro museu, eles se organizam, eles são geridos, eles, enfim, como qualquer outro museu. Mas se há uma especificidade, talvez seja essa de articular as funções, né, museológicas, né, da salvaguarda e da comunicação, ao princípio que rege a nossa universidade, né, que é o princípio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão. Eu acho que isso é um elemento que traz uma especificidade, que conduz, que orienta projetos, condutas, que não é nenhuma especificidade que contradiz, né, a realidade dos outros museus, mas acho que isso nos coloca para os museus e para os acervos, essa vocação, digamos assim, né, uma vocação que, claro, que pode estar em qualquer museu, mas que ela é imprescindível em se tratando de universidade, que é essa vocação para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Não importa, né, o ensino e a pesquisa, não importa na graduação ou pós-graduação, mas, enfim, e são essas atividades que, ao mesmo tempo, geram e se utilizam dessas coleções, né? Então, partindo, então, dessas primeiras considerações, digamos assim, e ainda que a gente saiba, né, desses laços históricos, né, entre a universidade, as coleções, os museus, né, a gente sabe que os museus e as coleções estão ainda bem ganhando. Eu concordo muito com a Cristina, que a gente já caminhou muito, e ela tem uma memória né, importante dessa trajetória, né? Mas acho que temos ainda muito que caminhar, né? E quando eu penso em recuperar e reimaginar, eu penso que talvez recuperar, acho que os museus universitários têm muito que recuperar, não no sentido de voltar a ser o que era, mas de recuperar determinada dignidade, reimaginando, né? Recuperar numa perspectiva de futuro, né? De se projetar aí num vir a ser, né? Então, eu acho que essa pesquisa que foi realizada, e eu vou explicar um pouco melhor como é que foi, o que foi, ela pode nos trazer alguns dados que, na verdade, vocês vão perceber que são dados que a gente suspeita, a gente tem essa impressão, então eles confirmam, né, eles corroboram muito uma perspectiva que a gente tem dos museus federais, das universidades federais, mas também podem iluminar um pouco a construção desse devir aí, desse processo de reimaginação dos museus e das coleções universitárias aí, num futuro próximo, né? Então, assim, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, deixar claro que essa minha apresentação é de uma pesquisa que foi realizada exclusivamente com os museus das universidades federais. É uma pesquisa que foi levada adiante, né, a partir de um questionário elaborado pelo IBRAM, a pedido do MEC, em atendimento ao acórdão, né, de 2019 do TCU, que prevê a criação de um plano de ação para os museus federais, aí sim, todos os museus federais, não importa se ligado ao MEC, ou ao IBRAM, ou a algum outro ministério, e o MEC
pediu, até por ter um desconhecimento da realidade desses museus, que fosse feito, então, um questionário para realizar um diagnóstico das condições de uso, funcionamento e manutenção dos museus das IFES. Coincidentemente, não tão coincidentemente, mas a ANDIFES, que é a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, criou, se não me engano, em agosto de 2020, um GT, o GT de Museus, que é coordenado pela nossa reitora aqui da UFMG, a professora Sandra Goulart, que, como uma forma de dar andamento a esse GT, foi constituído um grupo de assessores, né, indicados pelos respectivos reitores, para auxiliar os encaminhamentos desse GT. E aí, em entendimento com o MEC, a ANDIFES se dispôs a analisar a coleta dos dados. Então, a ANDIFES e nem o grupo de assessores teve acesso a formulação desse diagnóstico. A gente chegou a um dia antes ou 2 dias antes de lançar o diagnóstico, a gente conseguiu olhar a proposta e fazer uma ou outra modificação, mas mesmo assim com muita restrição, porque já estava o questionário pronto. E lançado o questionário, muitos de vocês devem ter respondido com muitos incômodos, porque, de fato, é um questionário que nem todos se reconhecem ali nas questões colocadas. Ao concluir, né, esse levantamento, o MEC voltou a fazer um contato com o GT, solicitando que, até por desconhecimento da área, né, por não ter técnicos para tratar dessa área do campo da museologia, pediu ao GT da ANDIFES que analisasse esses dados. Então, foi criado um subgrupo, daquele grande grupo de assessores, um subgrupo formado pelos professores Marcelo Cunha, né, da UFBA, a professora Cláudia Carvalho, da UFRJ, e por mim, para que a gente analisasse esses dados em condições extremamente difíceis, porque a gente recebeu esses dados em novembro, se não me engano, já próximo do dia 10 de novembro, e no dia 22 de dezembro, assim, na beirada do Natal, nós entregamos um diagnóstico analisando todos os dados. Nos ajudaram, né, na produção desse relatório, que é um relatório que o MEC, a partir dele, vem construindo um plano de ação para os museus, né? Então, nos ajudaram 3 bolsistas da UFMG, a Anita, o Guilherme e a Poliana, e uma TAI da UFRJ, Patrícia Regina Santos. Então, eu vou relatar um trabalho, que é um trabalho coletivo, realizado sob a coordenação desses 3 professores, e sempre em conversa com o GT. Bom, eu vou mostrar alguns gráficos, e não quero me estender muito, mas eu acho que ele é importante até para a gente entender um pouco o que é o cenário aí atual dos museus universitários, das universidades federais. O questionário ele está dividido em 7 ou 8 blocos. O bloco de caracterização institucional tem uma questão de múltipla escolha, né? Em que a instituição tinha que se reconhecer como ou museu tradicional, ou centro de memória, centro cultural, centro de documentação, herbário, arquivo, galeria, observatório, ou laboratório, ou biblioteca, ou outros. Essa foi uma questão importante que acabou guiando todo o nosso trabalho que se seguiu.
foram 166 respondentes, desses 166 respondentes, 73 se consideram museu tradicional. A gente avalia que essa palavra tradicional trouxe uma pequena confusão, né, porque houve, né, a segunda resposta mais dada é resposta a outros, e em muitas dessas respostas, as instituições se autodeclararam museus, mas que não eram tradicionais no sentido do tradicional como funcionamento, como concepção, enfim. O que a gente observou? Que nós não poderíamos trabalhar exatamente com essa resposta museu tradicional, desconhecendo as respostas outros, onde nós tínhamos muitas respostas que se autodeclaravam como museu. Então, a partir daí, nós tomamos uma decisão, nós trabalhamos sempre com 3 gráficos, três fontes de análise, com cores distintas, né? A cor vermelha corresponde aos 166 respondentes, não importa qual, né, qual tipologia, que opção, né, de característica a instituição fez. A opção, deixa eu até passar aqui, isso. A opção roxa trabalha com 107 instituições, que são as 73 que se declararam museus, e mais o restante que se autodeclarou na opção outros também como museu, ou se descreveu como museu, mas não se reconheceu como tradicional. E o gráfico azul, né, que vocês vão ver a seguir, trabalha com as 73 instituições que se definiram como museu tradicional. Dos 166 espaços respondentes, corresponde a 51 IFs, aquelas estão distribuídas por região, né? Vão da região sudeste, com o maior número de museus, até a região norte, com um número menor de museus, mas que corresponde também a um número menor também de IFES. Então, ainda na caracterização, a maioria se considera um espaço de memória, de história e cultura voltado para o público em geral. Em seguida, vem os museus ou espaços que se reconhecem como lugares de difusão científica, mas o que é interessante a gente observar que, à exceção de 11 espaços, todos os demais estão abertos ao público em geral, tá? À exceção dos equipamentos que auxiliam nas aulas e aqueles que estão voltados para atividades escolares de professores do ensino de um modo geral. Então, assim, a gente pode dizer que os museus universitários, ainda que cumpram, né, uma série de funções e demandas, né, da comunidade acadêmica, eles estão, digo museus, mas estou me referindo a espaços e coleções abertos à visitação do público em geral. Acho que isso é um dado importante, né? Ainda sobre a caracterização institucional, vocês estão vendo aí, os gráficos são bem próximos, assim, não vale a pena entrar em cada um, mas o que a gente observa é que a maioria, né, tem o documento de criação, né, embora ainda tenha um número significativo de espaços sem nenhum documento de criação. E aí, quando a gente pergunta se o museu, o espaço, se ele consta no organograma da estrutura administrativa, é interessante porque um número maior, comparado ao número de espaços que tem o documento de criação, a gente tem um número maior, né, de espaços que não constam, né, são espaços que não constam no organograma, ou seja, eles têm o documento de criação, mas não têm um reconhecimento na perspectiva do organograma, né? Então, eles acabam ficando invisibilizados, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Assim,
dou um exemplo aqui, 83% dos museus tradicionais têm um documento de criação, mas apenas 73% constam no organograma, né? E aí a gente vai olhar para como esses museus estão distribuídos, a quais unidades, né, administrativas e acadêmicas essas instituições estão vinculadas, né? Então, a gente vê que há uma concentração no vínculo aí com pró-reitorias, mas, assim, eu acho que a gente não deve se enganar com esse dado imediato, porque se a gente faz a soma de todos os demais que estão em instituto, diretoria, centro, departamento, faculdade, outros, né? Então, com exceção da reitoria, né, que tem 16 unidades, e as pró-reitorias, o que a gente observa é uma dispersão muito grande, né, em relação ao vínculo dessas instituições em relação às universidades, né? Isso é uma realidade que a gente que conhece, né, os museus universitários, a gente sabe, né, o quanto que vai pipocando, né, unidades de centros de memória, nos pequenos departamentos, nos laboratórios, enfim, há uma pulverização, né, uma estrutura muito capilarizada, né, dessas instituições dentro da universidade. E aí, ainda na caracterização, uma questão que é super importante, né, que é pensar o número de funcionários que integram o quadro desses museus. A maioria, né, assim, é um número muito significativo, conta com apenas, né, está nessa faixa aí de 0 a 10 funcionários. A nosso ver, se tivesse a opção de 0 a 5, ela teria agregado um número maior ainda, né, de, assim, grande parte desses 89, na verdade, não devem ter de 0 a 5 funcionários, né? Então, vocês podem observar aí que, na verdade, o número de funcionários é pequeno, e isso se confirma nesse quadro quando se pergunta se o número de funcionários é suficiente para o funcionamento do museu. E aí, em todas as 3 respostas, né, a gente tem o não como predominante. Se há regimento interno ainda, né, pensando nos instrumentos de gestão, um pouco mais além da metade tem o regimento, né? E aqui a gente tem, vocês devem se lembrar, quem respondeu, né? Todas essas perguntas relativas a instrumentos de gestão, era seguida também de uma pergunta sobre se tem, se não tem, quanto tempo levaria para fazer, né? Uma resposta, às vezes, difícil da gente dar, né? Em relação ao plano museológico, vejam bem, um número pequeno tem um plano museológico, um número muito grande sem plano museológico, e quando a gente vai olhar qual o motivo, né, da ausência do plano, vocês observam que tem indisponibilidade de pessoal e indisponibilidade orçamentária como respostas predominantes, e mesmo nessa resposta outros muitas dessas respostas outros acabam reiterando a ideia de indisponibilidade pessoal e indisponibilidade orçamentária, tá? Em relação às condições de funcionamento e segurança, vejam bem, esse é um diagnóstico que tinha um foco muito grande na questão da segurança e da salvaguarda, né? Ele foi gerado, né, para responder o acórdão do TCU, que foi, né, que foi resultado, né, algo que resultou após a tragédia do Museu Nacional. Então, perguntado se o museu funciona com alvará emitido por autoridade competente, né, a maioria não conta com o alvará, né? Alguns estados, esse alvará não é obrigatório, então isso também dá uma certa distorção aí nas respostas.
Se o museu dispõe de um programa de segurança, né, construído aí conforme previsto legalmente, a maioria não conta, né? E aí o motivo de não ter o programa repete um pouco aquela mesma questão que foi mostrada anteriormente, que é a indisponibilidade de orçamento, indisponibilidade de pessoal qualificado e a resposta a outros, reiterando aí, muitas vezes, esses dois problemas já apontados. E aí, em relação ao edifício, né, até apontado pela Cristina como uma questão delicada, e a gente observou que isso, sim, é uma coisa muito delicada, vocês vão ver que a maioria ocupa edifício antigo, muitos deles tombados, ou eles têm interesse histórico, ou já são efetivamente tombados, né? Esse dado é um dado que traz questões específicas para a gestão aí, da gestão de risco, na verdade, a gente vai ver um pouco para frente, né? Esses edifícios, eles não contam com equipamentos e nem uma manutenção específica, né? Pensando nas demandas específicas de um museu. E o fato de serem prédios antigos, muitos com relevância histórica, né? Isso transforma essas edificações em acervo também a ser preservado, né? Se o museu dispõe de plano de prevenção, de proteção contra incêndio, PPCI, mais uma vez a gente vê aqui que a maioria não dispõe, e se pensado aí sobre o prazo para fazer esse plano, a maioria não consegue nem estimar qual seria o período, né, por quanto tempo levaria para fazer esse plano. Se o museu possui equipamentos ou instalações de segurança, tem um número, a meu ver, significativo, que não tem equipamento de segurança, né, 67 aqui, e dentre os equipamentos de segurança, a maioria, né, 94, tem extintor, né? Claro que aqui é uma resposta, não é nela, ela é combinada, né? Mas a maioria é câmara, ou é câmara de segurança, ou é extintor. Se o museu dispõe de um sistema de vigilância, se o sistema de vigilância é humano eletrônico, ou só eletrônico, e se é um serviço específico, né, para o museu, a gente vai ver que há um número, né, significativo com o sistema de vigilância, predomina, né, a vigilância humana, mas há um predomínio de serviço compartilhado. Por que isso? Porque os prédios, esses lugares, os centros de memória, os pequenos museus, as coleções visitáveis, estão, de um modo geral, inseridas dentro de departamentos de unidades de ensino ou administrativas, né? Ou seja, não ocupam prédios próprios, né? E isso aí vai se refletir também na manutenção predial, né? A maioria conta com manutenção predial, mas vocês vão ver que a maioria dessa manutenção, né, a maioria dos espaços que conta com essa manutenção, ela é uma manutenção compartilhada, o que traz, às vezes, problemas, né? Pensando que em todas as demandas muito específicas da manutenção predial para um prédio de museus, isso é algo complexo, né, digamos assim. Se o museu tem reserva técnica, tem uma resposta razoável, né, de sim, né, se a reserva está no próprio museu, a maioria está no próprio museu, e a maioria conta, mas com equipamentos de instalações equipamentos e instalações de segurança. Essa é uma pergunta que, a meu ver, assim, deveria ter se desdobrado, né? Muitas reservas, isso por conhecimento a gente
sabe, né, são verdadeiros depósitos, assim, sem nenhuma condição adequada de guarda mesmo dos acervos, né. Aqui é a resposta a respeito dos equipamentos, né, a maioria tem extintor, mas para vocês terem uma ideia, 41 dessas reservas não tem sequer extintor. Aqui numa escala de 1 a 5, 1 muito baixo e 5, risco muito alto, né, são avaliados os principais agentes de risco que afetam a instituição, com exceção de força física, todos os outros riscos, né, roubo, fogo, água, temperatura, umidade, pragas, estão entre 4 e 5, né, estão entre um risco alto e muito alto. Né? Sobre o acervo, tem um número significativo que responde, né, pela documentação, que afirma ter a documentação do acervo, mas quando a gente vai olhar, né, qual que é essa documentação, vocês vão ver que a maioria conta apenas com uma listagem, né? Assim, é uma listagem de controle, ou seja, um documento ainda muito precário, digamos assim. Se o museu possui um orçamento específico no planejamento orçamentário, né? Uma resposta que todos já sabemos, não tem, né? É um número muito pequeno que tem uma rubrica específica. Assim como um plano interno, né, um número pequeno. Da mesma maneira, um número muito pequeno desses museus se constitui como unidade gestora responsável, ou seja, eles não têm autonomia financeira, não estão previstos no planejamento, estão invisibilizados, digamos assim, na dotação de recursos, né, a grande maioria. E numa escala também de 1 a 5, né, a respeito dos problemas enfrentados pelo museu, né, a gente vê que, sobretudo, né, a questão de pessoal, de infraestrutura e o financeiro, né. Com a exceção, talvez, da gestão, todos os demais estão no vermelho. O pessoal da área FIM é mais problemático que o pessoal da área meio administrativo, e a questão do financeiro, né, e a infraestrutura também são bastante graves, né, as questões. Bom, em síntese, embora, assim, eu concorde até com a Cristina, que a gente já avançou muito, né, na política para os museus no Brasil, e isso, obviamente, e tem pontos nessa política que se referem aos museus universitários, e toda política acaba impactando, sim, nos museus universitários, mas a gente concluiu que o patrimônio universitário ele não está adequadamente contemplado na agenda das políticas públicas. A gente acha que ele precisa ser mais contemplado. Se a gente pensar que o MEC desconhecia completamente o assunto museu, que isso não estava na pauta do MEC, que você não tem recursos específicos no MEC para museus, na verdade, todo recurso que vai para os museus ou espaços similares sai de recursos destinados a pesquisa, ensino e extensão, né? Obviamente, uma coisa que nós sabemos é da insuficiência do quadro de pessoal, que acaba impactando uma série de instrumentos importantes de gestão, né? Então, assim, não se consegue fazer o plano museológico porque não tem pessoal, não consegue fazer o programa de segurança, não consegue constituir uma brigada contra incêndio, a documentação museológica também não é realizada a contento porque não tem pessoal e assim por diante, né? A gente vê que há limites da institucionalização desses instrumentos de gestão, né? Veja bem, embora muitos deles tenham documentos de criação, eles não estão institucionalizados no sentido de um reconhecimento dentro do universo acadêmico, né, de sua
dele, no mínimo, constar no organograma, né? A gestão da segurança e de riscos depende, em geral, de outras instâncias universitárias, né? Ou seja, esses espaços não têm autonomia, seja porque estão inseridos em prédios que são compartilhados para outras funções e porque não tem mesmo autonomia de gestão, né? Há uma descentralização institucional que, a nosso ver, a gente até colocou como algo, uma potencialidade, algo muito positivo, e que conta um pouco a história mesmo de formação das coleções dentro das universidades, a partir de diferentes saberes, diferentes campos e áreas de conhecimento. Então, elas sempre serão descentralizadas, mas isso também pode concorrer para invisibilizar os espaços no organograma e na realização de políticas dentro da própria universidade, né? A maioria não dispõe de orçamento específico, né? Há uma potencialidade apresentada pela diversidade do cenário museal universitário, é impressionante, assim, um campus universitário, ele concentra uma diversidade de acervos, diversidade de espaços, isso é um potencial imenso, né? Num território limitado, com um potencial muito grande, né? E a maioria dos espaços, né, está aberta, né? Os espaços estão abertos ao público em geral. A gente fez algumas recomendações, né, de pensar a construção de uma política que fosse compatível com as particularidades do cenário museal universitário. A gente discutiu muito isso, acho que é uma questão para a gente debater, que não basta exigir a produção de alguns documentos, é preciso entender as particularidades da universidade, a complexidade da inserção desses espaços na universidade, para se pensar uma política que seja execuível, né? Pensar em normativas, planos de ação e ajustes dos quesitos de planejamento, observando a diversidade dos processos de patrimonialização e musealização, né? Promover a institucionalização, ampliar, e aí a gente acha que, né, acho que todos sentiram isso, o quanto que o diagnóstico era limitado, o quanto a gente, né, na verdade, é uma amostragem, a gente está palpando ainda uma realidade, e a gente acha que é fundamental ampliar e detalhar o diagnóstico. Obviamente, dotação orçamentária, incremento do quadro de pessoal. Pensamos muito, né, no desenvolvimento de treinamentos e fóruns, que é algo que o IBRAM já faz, né, mas voltado especificamente para os museus universitários, nessas áreas de segurança e prevenção a sinistros, plano museológico, documentação, gestão, enfim. E, por final, a gente recomenda a conformação de redes ou sistemas de governança, até porque acho que a Cristina também tocou nisso, né, o quanto que as redes são eficazes hoje, e me parece que é uma alternativa, pensando nessa pulverização, né, nessa estrutura capilar, né, capilarizada, né, dos espaços de guarda de acervos, uma estrutura que apresenta atores muito distintos, né, com poder de barganha muito distintos, né, a constituição de rede nos parece uma forma de governança capaz de equilibrar um pouco esses poderes desequilibrados desses espaços e estabelecer uma agenda que seja comum, né? Enfim. Eu termino... Deixa eu fechar aqui. Pode tirar. Eu termino dizendo o seguinte, eu acho que a próxima reunião do Fórum de Museus Universitários, né, a gente quer aproximar muito, a gente já chegou a fazer uma reunião com o comitê que está pensando fora, a gente expôs um pouco a metodologia do nosso trabalho, do GT, mas é preciso conversar com os demais museus universitários, talvez ampliar esse diagnóstico para outros museus com outras tutelas, né? E construir, obviamente, uma política. A gente precisa pensar numa política no âmbito lá do MEC, mas precisamos pensar uma política geral e, enfim, com todos os museus. E eu acho que penso, acredito, aposto, né, que talvez o próximo fórum, que já está aí aberta as chamadas,
que talvez a gente consiga consolidar algumas questões, né, que estão postas no documento produzido em 2018, e que talvez essa pesquisa possa também nos iluminar para alguns encaminhamentos assim mais práticos, digamos assim. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, me sinto muito honrada de estar aqui na UFPEL, justamente compartilhando a mesa com a Cristina, que é uma eterna professora e amiga, e fico aberta aí às questões. Obrigada, muito obrigada. Quer falar, Letícia? Não, queria me desculpar, porque eu acho que eu falei muito. Não. Foi uma fala muito boa. Foi uma tarde muito boa, apesar dos nossos percalços. Sim. E vamos aguardar algumas perguntas. E a professora Cristina, né, deixou algumas considerações que depois a Letícia trouxe também, né, que era em relação, que me chama bastante atenção e que, no fim, eu acho que engloba, consegue abarcar, talvez, vários desses problemas identificados, né, que é essa perspectiva periférica, que a professora Cristina comentou no final, né, e também, como ela comentou, não só os museus universitários, mas também se estende, né, para outras tutelas. E lembro de uma experiência pessoal aí, né, não particular, porque é de um museu municipal, né, mas justamente sobre essa questão da invisibilidade dentro do orçamento, né, nessa experiência que eu tive dentro do orçamento de uma prefeitura, né. Então, após alguns anos, os gestores da secretaria ligada ao museu se deram conta de que precisava de uma rubrica, pelo menos para apontar que o museu existia, né. Então, me lembrei, assim, né, dessa situação. Achei que o Diego já tinha até uma participação aqui. Eu vou aproveitar e ligar o microfone. Bem-vindo. Obrigado, Annelise. Eu queria agradecer muitíssimo a fala da Cristina, da Letícia, sempre muito inspiradoras, e é um prazer enorme tê-las aqui conosco, né? Sobretudo juntas, isso é algo que deve ser muito valorizado. Bom, não é bem, é um comentário e uma pergunta, tá? Mas ao assistir vocês falando, eu vejo que a situação dos museus universitários acaba sendo o espelho dos museus de outras tipologias, não difere tanto assim em relação a essa rota de abandono, né? Sobretudo no que toca à gestão mesmo, né? Você ter um museu de fato, mas também um museu de direito, né? Você ter todo o regramento, você ter os documentos norteadores dentro do museu, você tem um organograma, o plano museológico, né? Enfim, mas esse é um comentário, tá? Que talvez seja um pouco pessimista, tá? Mas uma questão que lança um feixe de luz no horizonte é essa perspectiva de fazer diagnóstico das nossas instituições, né? Diagnósticos, aí já pensando bem especificamente os museus universitários, sobretudo em museus universidades gigantescas, como é o caso da UFMG, como é o caso da USP, né? Esse eu acho que é o primeiro passo
pelo menos para reconhecermos quais são os dilemas que nós enfrentamos, não é? E sem termos esse mapeamento, a gente fica tentando nos tirar do lamaçal, puxando nossos próprios cabelos. A gente não sai do lugar, não é? Bom, isto posto, em relação, mais especificamente, aos diagnósticos, eu tenho duas perguntas. Uma delas é, como vocês enxergam as redes de museus, tá, dentro das universidades? Não me refiro aí às redes, a Cristina trouxe algumas experiências, a Letícia falou agora no final bastante sobre a questão dessas redes, que são fundamentais. Então, eu queria ouvir um pouco disso, porque nós temos uma rede de museus aqui na UFPEL, né, que foi justamente quem as convidou para estar aqui hoje, da qual eu faço parte. E a outra questão, ainda em relação à rede, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas nós temos muita dificuldade para reconhecer, ainda mais em um momento em que o conceito de museu está em pleno movimento, né? O que são efetivamente esses museus. Porque a gente encontra uma realidade muito curiosa de coleções que se chamam museus, museus que não têm coleções. Então, é uma variedade muito grande, né, de possibilidades, e eu até preferiria chamar de processos museológicos ou fenômenos museológicos, porque alguns não têm porta nem parede, mas têm ações. Outro tem portas e paredes e não tem ações. Então, bom, é mais uma pergunta ao comentário, mas é tudo isso para agradecer toda essa eloquência que vocês têm, todo esse poder de arrazoar algo tão complexo de forma tão cristalina. Muito obrigado. Pode responder, Cristina. Respondo depois. Bom, eu acho que o trabalho conjunto, considerando essa perspectiva de periferia que eu mencionei, então, há muito tempo eu considero o trabalho conjunto o único caminho, para ser bem sincera, assim. As poucas, mas que na verdade são muitas, conquistas que a gente teve na USP, do ponto de vista da melhor inserção desses museus, administrativamente falando, não é? Essas questões foram resultados de ações conjuntas, tanto entre docentes como entre técnicos. Os técnicos, inclusive na USP, nos últimos anos, que eu acho muito interessante, têm assumido várias atividades coletivas, assim, os técnicos de museus, não é? Então, isso também tem dado frutos bem interessantes. Nós conseguimos, por exemplo, a nossa autonomia administrativa, né, em função que vem sendo construída, mas que, a partir de 95, ela já passou, né, a ser uma realidade. Isso levou, né, a autonomia financeira, depois a autonomia da carreira docente, que acho, para mim, foi algo super importante em termos de reconhecimento na universidade, né? E isso tudo foi por participação coletiva, não é? Eram os 4 museus da USP que se juntavam, os diretores, os professores, os técnicos, para certas solicitações, não é? Acho que isso nos ajudou. Eu sou super favorável, a USP não tem, no momento, de forma, assim, de uma maneira formalizada, uma rede. Eu sou super favorável às redes, né? Porque acho que as redes, elas podem articular, inclusive, essas diferenças entre museus, acervos, né, coleções. A gente tem uma série de iniciativas conjuntas, mas ainda não de maneira formalizada uma rede interna. Mas eu só vejo essa possibilidade. O último braço, digamos assim, desse perfil é a nossa experiência com o programa de pós-graduação, né, em museologia, que ele é fruto de um projeto acadêmico desde o zero, que esse zero corresponde a 2011,
pelos 4 museus da universidade. E é uma experiência bastante singular, entendeu? Porque são museus diferentes, têm inserções diferentes, mas a gente está caminhando, não é? Depois, para a própria expansão do programa, nós convidamos professores de outras unidades, porque eram, assim, em relação a especialidades que nós não tínhamos, não é? Mas ainda continua sendo a gestão, ainda é só dos 4 museus, não é? Então, a forma como a gente se coloca, por exemplo, perante a pró-reitoria de pós-graduação, tudo isso eu acho que acaba sendo vitrine, no bom sentido, né, de visibilidade para os museus. Então, eu só vejo vejo a rede, ou qualquer outro nome que se queira dar, enfim, em função... Agora, eu acho que enquanto a gente não... enquanto acho que os museus universitários não romperem com esse difícil enquadramento administrativo, eu acho que isso é um problema administrativo e acadêmico também, né, no sentido de ter autonomia. Me parece que é um problema de sempre, né? Não sei se eu me expressei bem, mas... Então... Sim, foi. Eu foi concordo bem. muito... Eu concordo muito com você, Diego, de trabalhar com essa ideia de processos museológicos, né? A gente até discutiu muito isso para fazer esse diagnóstico, conversamos com o IBRAM, enfim, isso é um problema, né? Como nomear esses espaços, e talvez a melhor saída é entender que se há algum processo museológico, a gente tem que tratar do patrimônio, né? Em relação às redes, como eu disse, né, eu concordo, né, também com a Cristina, quer dizer, é isso, a rede é a possibilidade de criar uma força política dentro do ambiente universitário que reúna, né, atores muito diferenciados, muitas vezes com interesses diferenciados. É uma negociação constante, não é fácil. Rede é um lugar de muito conflito, né, e de repactuação permanente, né. E eu acho que a gente vê isso na UFMG, né, para vocês, de afetos e desafetos também, né? E a gente vê que foi por meio da rede que se avançou muito em relação a esses espaços na UFMG, né? Foi a rede que conseguiu firmar hoje uma chamada, um edital de recursos para esses espaços, né? Nesse edital, nessas chamadas, né, aqueles projetos que são desenvolvidos em rede, eles são melhor pontuados, então a gente acabou estabelecendo isso como uma forma de induzir, né, o trabalho em rede, né? Enfim, eu acho que... Mas eu fico me perguntando, quando você fala, bom, a situação dos museus universitários é igual a de qualquer outro museu, com certeza, né? Se a gente faz um diagnóstico dos museus brasileiros, a maioria não tem plano museológico, não tem documento de criação, não tem reserva técnica, mas me parece, mas mesmo assim as secretarias têm lá um setor de museus, um setor de patrimônio, pelo menos nas cidades maiores, né? E isso não é muito comum dentro da universidade. Então, assim, eu fico... a meu ver, né, eu acho que as universidades ainda precisam de se abrir para essa perspectiva de que elas têm como uma tarefa a preservação de um patrimônio que não é um patrimônio só dela, né? O patrimônio da ciência é um patrimônio mundial, né? E que é preciso pensar instâncias que vão gerir e executar políticas. Eu acho até que as redes, elas aparecem como uma forma de sobrevivência desses espaços diante dessa ausência, né, de uma instância, de uma diretoria, de uma instância que possa gerir esses espaços. A rede,
como ela é um sistema de governança que depende desse pacto entre os atores, né? E foi assim que surgiu a rede no FMG, é assim que surgem as redes, eu acho que elas surgem muito como uma forma de resistência mesmo. Uma resistência frente à ausência de políticas. Não estou, com isso, acusando nem dizendo que os reitores não estão preocupados, acho que eles estão mobilizados em relação aos museus, mas é uma questão histórica, né? Dentro da própria estrutura da universidade, né? Então, eu penso isso, eu acho que são formas de enfrentar problemas e encontrar soluções, né, coletivas e conjuntas, né? É uma saída aí, importante. Obrigada. Vou ver a pergunta. A Olga, nossa aluna na conservação e restauração, né, ela pergunta para as duas, né, para a Cristina e Letícia, como vocês veem a pouca verba que as instituições museológicas recebem para se manter e resolver problemas tão graves que vemos nas reservas técnicas país afora. Eu posso falar pela experiência do MAI e um pouco no caso da USP, não é? Então, como eu falei para vocês, foi um processo, a partir de um certo momento nós tivemos autonomia orçamentária, né, e autonomia administrativa. Só que o nosso orçamento sempre era 0,001, porque nós soubemos que, no caso da USP, eu não sei se é assim também nas outras, o equilíbrio, né, entre as porcentagens orçamentárias, ele se dá pelo número de alunos de graduação. Então, naturalmente, as grandes escolas, né, que tem muitos alunos de graduação, então tem um orçamento maior e tal. Como os museus até então não podiam dar graduação, óbvio que o nosso orçamento ficava, pensar o nosso orçamento ficava meio no ar. Daí teve um grupo entre esses professores dos museus, né, e na época diretores, que foram à reitoria para justificar o quanto custavam as ações curatoriais, para poder mostrar que nós também tínhamos, né, uma enorme necessidade orçamentária de trabalhos que eram específicos. Bom, por causa disso, nosso orçamento naquela ocasião subiu 3 vezes. Eu me lembro assim, que foi uma coisa, todo mundo, nossa, que incrível e tal. Mas ainda é mínimo, né? Daí, quando eu estava na diretoria, aconteceu uma situação que eu só vou contar mesmo a título de comentário, assim. Em 2014, né, a São Paulo passou por um grave problema financeiro, a USP, né, a verba da USP é um percentual do ICMS do Estado, enfim. Então, a própria universidade estava numa situação bem dramática, orçamentária. E eu cheguei a participar de grandes reuniões, que tinham pessoas, diretores de várias unidades e tal, que eu cheguei a ouvir, a viva voz, por que a USP, enfim, por que a USP mantinha museus, assim, como se a gente fosse um grande peso, né, para a universidade. Bom, foi um choque para nós, dos museus e tal. Daí, naquela ocasião, o reitor o reitor da época, o vice-reitor da época, que é o reitor atual, pediu um estudo e nos apresentou na outra plenária, na outra reunião. Então, juntando os 4 orçamentos dos 4 museus da USP, o nosso, juntando, tá, os 4, o nosso ainda era menor do que a menor unidade da USP, tá, em termos de orçamento. Então, na verdade, o nosso peso não é assim tão expressivo. Isso parece uma brincadeira, mas aconteceu de verdade, não é? No MAI, toda a experiência da minha vida que eu tenho na instituição, uma boa parte da nossa subsistência vem de verbas externas de agências de fomento, né, de projetos de pesquisa. Desde que eu era estagiária, eu me lembro dessa possibilidade. Depois nós tivemos, né, acho que a Letícia vai lembrar, talvez alguns aqui, durante muitos anos, a Vitae, que foi uma fundação
que financiou, né, durante 10 anos projetos de museus. Então, nós sistematicamente apresentávamos, então, assim, tudo que vocês possam imaginar, entendeu? Formatação de reserva técnica, laboratórios, vem dessas verbas externas. No caso MAI, ele não tem experiência, e infelizmente, com captação de recursos externos, assim, por exemplo, via Lei Rouanet, esse tipo de outra possibilidade, né, de captação. Isso é sempre um problema para nós. Então, eu acho que uma boa parte vem desses projetos, no caso da FAPESP, do CNPq e outras agências de fomento. E nos editais, que a própria universidade, algumas vezes, lança editais que nós podemos concorrer também, não é? Então, assim, tirando os salários, né, os salários e essa dotação orçamentária básica, assim, em grande parte, todas as vezes que nós fizemos algo um pouco maior, né, vamos chamar assim, é porque nós batalhamos verbas externas, né, e por esses caminhos. Nos últimos anos, até quando eu estava na diretoria, nós conseguimos isso os outros museus também, várias complementações orçamentárias para fazer projetos bem específicos, assim, né, que eram, por exemplo, nós tínhamos uma necessidade pontual de fazer uma grande reforma numa parte da reserva técnica, e isso foi possível em função, né, nós justificamos, apresentamos e tal, e então a gente funciona mais ou menos assim. Bom, eu acho que a Cristina explicou bem, assim, né, descreveu bem a situação, né, dos museus, que, na verdade, acabam partindo para financiamento externo, editais. Acho que essa é uma saída, né? Hoje a gente vem trabalhando muito com a perspectiva de emendas parlamentares. Houve uma campanha muito bem sucedida e muito bonita, né, do Museu de História Natural, que sofreu aquele incêndio da sua reserva técnica por meio de um edital do BNDES. Então, a gente vem recorrendo a essas alternativas, né? Mais recentemente, a gente conversou com algumas redes mineiras, de universidades mineiras, e pensamos, puxa vida, seria importante que a FAPEMIG, né, que é a Agência de Fomento de Pesquisa Estadual, lançasse um edital, né, dirigido aos museus universitários. Então, assim, essa articulação em rede, ela acaba ajudando a enfrentar esses problemas, principalmente, né, a enfrentar esses problemas de financiamento, de recursos, e de questões que são delicadas e que demandam, né, emprego de recurso humano, emprego de recurso financeiro. Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou. Olga. A Olga, ela chega a mencionar a reserva técnica aqui, e aí eu vou te dar um exemplo de como a rede pode, às vezes, achar soluções e alternativas nessa perspectiva até de reimaginar, né, reimaginar alternativas aí para o devir, né? É claro que os grandes museus universitários, eles têm que ter sua própria reserva técnica, mas considerando, né, essa pulverização de espaços com muitas coleções e sem condições, por exemplo, de implantar uma reserva técnica, a rede de museus da UFMG vem pensando e construindo coletivamente, ainda estamos muito na fase de projeto, mas pelo menos já sensibilizamos, né, vários atores no âmbito da academia, né, no âmbito da universidade, para que a gente tenha uma reserva técnica compartilhada e visitável, né? Ou seja, que a rede tenha uma reserva técnica para acolher aqueles acervos que estão em locais onde dificilmente vai se constituir uma reserva técnica e muito dificilmente a gente terá um dinheiro para sair montando tantas reservas técnicas por toda a universidade, né? Então, essa é uma alternativa, eu acho que é uma alternativa, eu acho que nessa hora a gente precisa ser criativo, né? E eu brinco que daqui a uns anos, acho que daqui a uns 8 a 7 anos,
a universidade vai fazer 100 anos, que esse poderia ser o melhor presente da universidade para a própria universidade e para a comunidade, né? E acho que são soluções como essa, né, que podem ser também levadas a cabo, assim, com museus de um determinado município, né? Eu conheço algumas experiências, eu conheço uma reserva técnica em Marsella, que é de todos os museus municipais. Então, são alternativas que vão envolver investimento, mas você otimiza esse investimento, você otimiza recurso humano, né, especializado, né? Muito difícil você imaginar que vai ter um museólogo em cada espaço, gerindo cada coleção dentro de uma universidade, mas é possível pensar uma equipe que vai gerir coletivamente, em rede, né, esses espaços, né? São alternativas, além dessa busca, né, de recursos externos. Acho que a gente tem que brigar para ter orçamento, ter lá uma rubrica, né, e pensar alternativas de otimização, né, dos recursos. Acho que a pergunta da Olga foi bem respondida nesse sentido. Andréia, queres falar para a gente? Quero agradecer, acho que a conversa foi super, também tínhamos algumas curiosidades, assim, dentro da rede, né, agora, nesses últimos dias, sobre os editais que a Letícia comentou, sobre essas possibilidades de recursos, de buscar recursos financeiros, mas o caminho, eu acredito que está posto, né, que é o das redes, né, o do trabalho conjunto, de buscar esse fortalecimento mesmo, de criar esse espaço, né, de conseguirmos numa ideia de sair da periferia, né? Vamos não é como é que chegando mais perto, né? Fazer parte, né? Dessa unidade administrativa tão gigantesca, né? E tão com os nossos acervos disseminados, né? Por ela. Obrigada também pelo tempo estendido, né? Tá bom. Bem, eu também queria agradecer a Cristina e a Letícia pela generosidade de ter partilhado conosco essa tarde, né? Sempre é um prazer escutá-las e que venham presencialmente logo para Pelotas, que a gente possa se encontrar, né? Mas, pelo menos, nesse momento é o que temos. Eu quero pedir desculpas pelo contratempo que houve. Caiu um dos sistemas da UFPEL e a gente tentou solucionar o mais rápido possível, né? Então, peço desculpas por esse imprevisto que aconteceu. Estamos sujeitos a acontecer essas coisas, né? Queda de luz, internet, né? O sistema da universidade que cai. Então, muito obrigada, né? Acho que a nossa Semana dos Museus teve uma tarde brilhante, assim, e só agradecer vocês por ter compartilhado conosco. Obrigada, muito obrigada e boa noite para vocês. Muito obrigada mesmo. Sim, muitos agradecimentos aqui no nosso bate-papo também, né? De agradecimentos e abraços. Eu também. Por essa Também tarde. quero agradecer e deixar um abraço muito forte para vocês, para essa cidade tão linda que é Pelotas. Obrigada. E me colocar à disposição para a gente trocar ideias, trocar figurinhas aí entre as redes, e desejar muito sucesso aí para a rede da UFPEL. Obrigada. Obrigada, então. Tchau. Tchau. Eu ainda fico aqui um pouquinho salvando o bate-papo e algumas coisas, né?